deu um problema, os irmãos viu aí, misericórdia, só Jesus na causa. Logo no culto de Santa Ceia, para meu Deus. Abra a tua Bíblia lá em Atos capítulo 6, apenas o versículo. Atos capítulo 6, versículo 1 em diante. Uma palavra que eu estava meditando, o Espírito Santo ele concedeu sobre o meu coração. Convido os irmãos, abra a tua Bíblia. Atos capítulo 6. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, e houve murmuração dos helenistas e contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentro de vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, enquanto nós nos consagraremos a oração, o ministério de palavra. Aparecer agradou toda a comunidade e alegraram Estevão, um homem cheio da fé e do Espírito Santo. Filipe procurou Nicanor, Timão e Pármenas, e Nicolas, prosélitos de Antioquia, apresentaram-nos perante apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava número de discípulos também, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Aleluia! Pode fechar a tua Bíblia, feche teus olhos nessa noite. A pastora orou, mas eu quero com a igreja fazer mais uma oração pelo nosso irmão Enzo, pelo aquele jovem que se encontra na UTI. Convido os irmãos, vamos fazer essa oração. A nossa irmã Raquel, uma mãe, eu sei que você é mãe, é difícil ver um filho na UTI, nas mãos do Pai, só a misericórdia de Deus. E eu convido vocês, vamos estar orando, intercedendo, e quando você for fazer sua oração na madrugada ou à noite, for dormir, não esqueça de apresentar o Enzo sobre as tuas mãos. É uma criança de 7 anos, 6 anos, né? 8 anos, tudo, ele tem ainda tudo para frente, como a Manu, como todas as crianças, têm tudo para crescer futuramente, o futuro da igreja. E eu creio que através da oração nós interceder, Deus ele vai fazer o impossível acontecer, em nome do Senhor. Vamos estar apresentando. Soberano Deus, eterno Pai, todo-poderoso Senhor, nessa noite, Espírito Santo, mais uma vez viemos diante da Tua graça, diante da Tua presença. Como, Senhor, muitas vezes, Espírito Santo, foi orado aqui, intercedido, Deus, no começo do culto, Senhor, pela vida do Enzo, Senhor. Eu creio, Senhor, tem mais igreja, mais irmãos na mesma fé, orando e intercedendo pela vida dele, Espírito Santo. É um jovem, Senhor, uma criança que está sobre aquele lugar, Espírito Santo. É somente a Tua graça para alcançar aquela vida, é somente a Tua misericórdia, Senhor, para fazer um milagre sobre a vida dele, Senhor. Nessa noite, Espírito Santo, entregamos sobre as Tuas mãos, Espírito Santo. Cobre com o Teu sangue, cobre com a Tua graça, Senhor. Faça, Senhor, a Tua obra, Senhor. Quebra toda barreira, todo levante, toda enfermidade bate de retirada sobre a vida dessa criança, Senhor. E eu creio, Senhor, no Teu poder, na Tua graça,
Senhor. O impossível o Senhor pode fazer, o Senhor pode operar, o Senhor pode mudar, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entregamos sobre as tuas mãos, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, da igreja confirma dizendo amém. Amém. Quero deixar apenas uma mensagem rápida. Pode sentar, meus irmãos. Nessa palavra de Atos capítulo 6, logo após que ela já está dando oportunidade para a nossa irmã Andréia, logo após a nossa irmã também está com oportunidade, a nossa irmã Rose. Nós vamos entender que essa palavra em Atos capítulo 6, muitos já ouviram, aonde muitas vezes fala sobre a vida de Estevão. Um jovem, um homem cheio da presença do Espírito Santo, um homem que era temente a Deus, um homem que buscava. A Bíblia diz que era um diácono, um homem que muitas vezes estava dedicando sobre a obra do Senhor. Mas nós vamos entender que ali havia 12 discípulos, aonde eles estavam ali muitas vezes ali sobre ali a obra do Senhor, e aonde precisava de homens cheios do Espírito Santo para conduzir muitas vezes as viúvas, para cuidar daquele lugar onde os discípulos sempre teve esse zelo com as viúvas naquele tempo, aonde a palavra do Senhor dizia que tinha que cuidar das viúvas que perdia muitas vezes o teu servo. Aquele tempo as mulheres não podiam trabalhar, naquele tempo aquelas mulheres não eram muitas vezes consideradas como hoje. Muitas vezes as mulheres podem trabalhar, as mulheres podem sobreviver, as mulheres podem muitas vezes ter a mesma profissão que o homem tem. Naquele tempo não podia. A mulher muitas vezes só tinha que estar dentro da tua casa, cuidando da tua casa, cuidando dos teus filhos, do teu lar. Hoje em dia está tudo normalmente, e nós vamos entender que naquele tempo os discípulos ali que estavam na frente da obra, eles tinham uma responsabilidade para cuidar daquelas viúvas, e aonde muitas vezes os hebreus eles questionam, aqueles homens eles questionam, que ali muitas vezes as viúvas estavam muitas vezes largadas, aonde eles vão para a oração, e muitas vezes no tempo de consagração, eles separam 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. E ali havia um jovem chamado Estevão, que estava no meio daqueles jovens, e nós vamos entender que ele estava cheio da presença de Deus, e nós vamos entender que na mesma palavra, que quando ele está cheio da presença de Deus, fazendo a obra do Senhor, e ele é conduzido muitas vezes ali numa situação complicada, ele é muitas vezes concedido ali no Sinédrio, aonde ali os homens ali, os fariseus, escribas, chamam aquele jovem ali, porque ele está pregando a palavra do Senhor. Ali houve uma calúnia contra aquele jovem, houve algo que queria complicar aquele jovem. Nós podemos entender aquele que tem visão espiritual, que não era homem, mas era Satanás que estava levantando contra a vida dele. Nós vamos entender que ele estava cheio, aonde a Bíblia diz que houve a primeira morte, martírio sobre a Bíblia, aonde aquele jovem, mesmo assim ele não blasfemou contra Cristo, mesmo assim ele não falou mal de Cristo, mas ainda ele continuou pregando a palavra do Senhor. De Gênesis até Apocalipse ele foi mostrando para o povo que ainda Jesus estava no controle de todas as coisas. Jesus ainda, ele estava governando todos os lugares. Mas o povo não entendia, mas eles achavam que era uma seita, achavam que quem servia a Jesus era uma seita. E nós vamos entender que mesmo assim, ali muitas vezes ali, Estevão não temeu. Estevão ali, ele somente temeu a Deus, começou a falar da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ali quando o povo eles olham, aquele homem olha Estevão, eles veem ali sobre o rosto de Estevão um brilho diferente. Eles veem ali um brilho diferente sobre o rosto de Estevão, aonde eles ficam mais irados. Quem faz isso? Quando muitas vezes vê algo diferente em você, quando fica irado contra você, é somente o Satanás que se levanta contra a minha vida e contra a tua Verdade. vida. Aonde o inimigo se levanta contra nossas vidas todos os dias. Pode observar muitas vezes quando você vê um levante contra a tua vida, no teu trabalho, na tua escola, aonde você estiver, algo que muitas vezes se levantar contra a tua vida, quando você está jejuando, consagrando, cheio da presença de Deus, pode muitas vezes levar para o lado espiritual. Verdade. Porque o inimigo ele vai se levantar contra a tua vida.
Porque Ele não se contenta ver o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. Ele não se contenta ver a presença de Deus sobre a tua vida. E Estevão estava cheio. A Bíblia que diz que Estevão estava cheio da presença de Deus. Incomodou aqueles homens, aonde aqueles homens ali condenaram Estevão, aonde aqueles homens queriam apedrejar Estevão. Mas mesmo assim, a única palavra que Estevão disse, olhou para cima e disse: Senhor, tem de misericórdia dessas almas, eles não sabem o que faz. Verdade. Ele não questionou, ele não bateu boca, ele não discutiu, somente falou da palavra de Deus. Mas a mesma palavra que Jesus, quando estava sendo crucificado por mim e por você, ele falou ali naquele momento, quando estava sendo apedrejado. Verdade. No mesmo momento que ele estava apedrejado, ele olhou e disse: Senhor, tem de misericórdia, eles não sabem o que faz. E nós vamos entender. A Bíblia diz que ali o céu se abriu, aonde Jesus estava sentado de Deus Todo-Poderoso. Ele olhou lá de cima, o céu muitas vezes clareou sobre aquele lugar, aonde a misericórdia do Pai alcançou a vida de Estevão, aonde a misericórdia do Pai esteve sobre aquele lugar. Mas pastor, ele morreu a carne, mas o Espírito está com o Pai. Verdade, aleluia. Morreu a carne, mas o Espírito está com o Pai. Como eu sempre digo, a Bíblia diz: nós não temos que temer o homem, sem obedecer muitas vezes, sem respeitar um ao outro. Mas o que eu quero dizer, a palavra do Senhor nós nunca podemos deixar de lado. E muitas vezes querer ouvir o homem, mas ouve a palavra de Deus. Ela que está no controle do céu e da terra. E muitas vezes teme a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Verdade. Somente Ele tem o poder de pegar a minha alma, a sua alma e mandar para o inferno. É verdade. Somente Ele tem esse poder, o homem não tem. O homem pode tirar a sua vida, apenas o físico, porque o Espírito está com o Pai. Aleluia. Somente o físico, porque o Espírito está com o Pai. Mas Verdade. Deus, Ele tem esse poder de tirar a tua vida física e a tua vida espiritual. É verdade. Entenda, somente Ele que está no controle. Mas o diabo tem, pastor. Se você temer a Deus, descansa o coração, que Ele não tem esse poder. Somente se eu e você sairmos da obediência do Pai. Somente se eu e você nós não queremos colocar nossas vidas diante do altar. Entenda que a palavra do Senhor sempre vai falar para mim e para você. Se eu e você temer a Ele, descansa teu coração, que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. A nossa irmã está com a oportunidade de falar da parte do Senhor, logo após a nossa irmã Rosa. Convido os irmãos para mais amém? Amém.